Olá, amigas e amigos, estamos de volta em mais um Podercast, sempre com um convidado especial. Hoje eu tenho aqui na minha frente um dos prefeitos mais bem avaliados do Pará. Para não dizer o mais bem avaliado, para não criar muita ciumeira, né? Entre os outros prefeitos bem avaliados. Mas, segundo as pesquisas mais recentes, o Eduardo Pildez, prefeito de primeiro mandato de São Miguel do Guamá, tem mais de 90% de aprovação. É isso mesmo, né, Eduardo? Sim, exatamente. A gente fica muito feliz, isso é um reconhecimento da população do nosso trabalho, mas nos motiva cada vez mais a trabalhar em prol da população. E esses números refletem a gestão, no qual nós já estamos já há 3 anos e 7 meses. É uma gestão inovadora, uma gestão que mudou a realidade do município de São Miguel do Guamá. E a população tem reconhecido esse trabalho. Eduardo, como é que 40 anos, né, de idade tu tens? 40 anos. Como é que tão jovem tu te elege prefeito de um município disputando com uma máquina muito forte do prefeito na época, Antônio Doido, né? Eu participei de 3 processos eleitorais, estou indo agora para o 4º processo eleitoral, fui candidato a prefeito em 2012, lá bem jovem mesmo, 28 anos, candidato a prefeito, fiquei em segundo lugar naquelas eleições, com 4 candidatos a prefeitos. Em 2016, eu perdi para o então, hoje deputado federal Antônio, por 88 votos, a eleição. E em 2020, fui vitorioso. Quer dizer que tu perdeste por 84 votos? 88 votos. Talvez tenha sido a menor diferença daquela eleição, né? Sim, sim, uma diferença muito pequena. Foi a menor naquela eleição? Do estado, não, no município vizinho de Santa Maria foi 13 votos de diferença. Nossa. Mas São Miguel foi uma das menores do estado do Pará. Nossa. Foi uma diferença muito pequena e então 2020... foi um bom ensaio, né, parceiro? Então, e 2020 pegou fogo ali, sim, né? Em 2020 a gente já ganha com uma vantagem um pouco mais larga, né, com mais de 1.000 votos de diferença. E foi muito importante porque durante todo esse período foi um período importante de aprendizado, porque eu me dediquei muito para continuar estudando e tive a oportunidade de passar por diversos órgãos públicos. Isso com certeza me ajudou muito na condução desse mandato atual. O que tu fizeste nesse período aí? Que tu não Durante esse período, eu tive a oportunidade ainda no governo do Jatene, eu trabalhei como presidente da ASIPAG, que é a Ação Social Integrada do Palácio do Governo, enquanto ela ainda existia, né? Depois ela foi extinta. Verdade. Depois ela foi extinta, tive a felicidade de trabalhar como vice-presidente, depois como presidente. Passei pelo Tribunal de Contas do Estado, depois pelo Tribunal de Justiça do Estado, depois fui ser diretor da CEASA, e durante todo esse tempo a gente ganhou essa experiência de administração, e principalmente voltado para órgãos públicos, e isso contribuiu muito. E nesse período eu me formei em gestão pública, fiz pós-graduações de auditoria, controladoria, e foi extremamente necessário para a gente ganhar essa experiência, essa maturidade. Trabalhou com compliance? Não. Só a parte mesmo de controladoria da questão das finanças. Só de finanças. Entendi. Hoje tu és formado em administração. E tens aí, nesses 3 anos e 7 meses, um PhD em gestão pública, né? Porque sim. Administrar uma cidade é uma grande faculdade, né? Sim. Aí eu tive a felicidade de poder me qualificar, né? Muitos prefeitos hoje não têm. Né? E eu acredito que hoje é um dos grandes problemas, dos grandes gargalos da gestão pública. Muitos prefeitos vencem as eleições, muitas vezes até muito bem intencionado, mas infelizmente não entendem de gestão pública. E muitas vezes o resultado não é satisfatório e quem sofre com isso é a população. Eu tive a felicidade de poder estudar, me qualificar e conhecer muito de gestão. Então, quando de fato eu assumi o mandato, eu sabia onde eu estava pisando, conhecia muito da área pública e isso facilitou com que a gente conseguisse fazer uma grande gestão. Tu falaste uma coisa fundamental, né? Muitos prefeitos têm boa vontade, mas não têm conhecimento, às vezes conhecimento técnico de áreas que são importantes para que você, né, inclusive não deixe erros, né, que podem causar a tua, inclusive, inegibilidade, né, de 8 anos. Sim. Por exemplo, a parte de licitação. Que é um dos principais gargalos de qualquer gestão. Né? E assim, muitos prefeitos, por não ter conhecimento, muitas vezes montam uma equipe que não é tão preparada. E às vezes não é honesta também, Sim. Muitas vezes se fazem acordos políticos de nomeações, muitas vezes políticas, de pessoas que não têm capacidade. E isso, quem vai sofrer depois as consequências é esse gestor. Ou até mesmo durante o mandato. A população também, né? Ou quando sai do mandato, aí ele vai ver as consequências que isso vai trazer para a vida dele, pessoal. CPF dele. Isso, né? E no período do mandato, quem sofre muito é a população. Exato. Hoje, São Miguel está com qual o número de habitantes e de eleitores? Segundo o censo, 53 mil
habitantes, esse último censo de 2020. Cresceu? Cresceu. São Miguel, Tem um dos poucos municípios do estado do Pará cresceu, mas nós acreditamos que São Miguel do Gomá hoje a população ultrapassa 60 mil habitantes. Esse censo, por ele ter sido realizado logo após a pandemia, teve um número muito grande de pessoas que não quiseram participar, e isso com certeza influenciou no resultado do censo. E prejudica, porque sim. Quanto menor a população, menores são os recursos, repasses do governo federal. A gente fez uma força-tarefa, dando todo um apoio para os licenciadores e dando toda uma estrutura de logística para garantir que eles pudessem alcançar o maior número de residências. Isso foi importante para que a gente pudesse manter e até mesmo crescer a população, que foi o caso de São Miguel do Gomá. Que é um plus, né? Não tinha obrigação, sim. né? Mas nós tínhamos 51 mil habitantes, fomos para 53 mil habitantes. Isso interfere bastante. Nós não tivemos um aumento de recursos, ainda, né? Mas é importante não ter queda de recursos, igual vários municípios no estado do Pará ocorreu, né? Uma queda na população. Eduardo, me fala um pouco daquela eleição de 2020, quando tu te elegeste. Foi um jogo, uma eleição dura, né? Mas logo depois, tu acabaste, tu já eras do MDB, né? Sim. E o ex-prefeito não era do MDB, não, era do PL, até então no PL, naquele momento. E aí depois ele acabou vindo pro MDB e vocês hoje são aliados, né? Sim. Eu fui candidato em 2012, 2016 pelo PDT. Em 2012, o MDB era um partido de oposição da então minha candidatura. E em 2016 vim candidato pelo PDT novamente, mas com o apoio do MDB. Em 2019 eu migro para o MDB e venho candidato pelo MDB, e o prefeito até então era afiliado ele tinha vencido as eleições de 2016 pelo PSDB e depois migrou para o PL em 2019. E aí eu vim pelo MDB, ele pelo PL, venci as eleições, uma eleição difícil, não é fácil você enfrentar uma eleição contra a máquina, né? A máquina pública. E naquele momento eu vinha de 2 eleições onde a gente conseguiu construir um grupo de pessoas que nos acompanhavam naqueles ideais que a gente apresentava para a população, acreditava no projeto, nos nossos sonhos. Eu digo que é um sonho que se transformou em um sonho coletivo, e no qual nós chegamos muito forte para a eleição em 2020 e consagrei como vitorioso naquela eleição, onde a população me deu a oportunidade de estar como prefeito. Em 2022, o então ex-prefeito Antônio vem candidato a deputado federal e vence as eleições, meu principal adversário. Nós tínhamos tido embate em 2016, o embate em 2020. Em 2022 ele vem candidato a federal, vence as eleições, e a partir daquele momento, Jorge, nós tínhamos 2 caminhos a seguir. Continuar no caminho do embate, ele estando como deputado federal e muitas vezes deixando de alocar recursos para o município por ser um prefeito de oposição, né? E eu, por ser um prefeito de oposição ao mandato dele de federal, muitas vezes deixar de buscar recursos e ter interlocuções, e eu tive a compreensão de que quem sairia perdendo seria o município. E eu entendi que, como ele tinha sido o deputado mais votado do município de São Miguel, ele havia um claro comprometimento com a população do município de alocar recursos. Da mesma forma, eu como prefeito... Ele saiu de lá com quantos por cento de voto? Lá em São Miguel do Gomá, ele saiu 15 mil votos, né? Então foi uma votação muito expressiva. 13 mil votos. E devia, então... Sim, tinha um grande comprometimento com a população, né? Foi o município onde ele foi mais votado no estado. Mas, desculpa, quem senta aí sabe, né, o peso dessa cadeira. Sim. Então, eu preciso te provocar nisso. À vontade. Mas esse cachimbo da paz foi numa mesa também com o governador? Não. Foi vocês dois que... Foi nós dois mesmos que tivemos a compreensão. Eu sempre imaginei que o Helder pegou vocês dois, olha, aperta a mão aqui. As pessoas pensam muito que que o Helder marcou uma reunião e nós sentamos, reunimos e dialogamos. E pelo que pareça, nunca teve esse diálogo foi uma maturidade com o governo do estado. Partiu dele ou partiu de ti? Partiu dele e de mim. Partiu primeiro dele, entrou em contato comigo, né, e perguntou se eu poderia receber ele. Nós marcamos para conversar, tivemos uma primeira conversa em Brasília. E aí quem participou já de uma segunda conversa já foi, na época, o ministro Helder Filho, no qual era presidente do MDB. Sim. Presidente do MDB, e já participou, mas depois que nós já tínhamos conversado. Aí nós tínhamos essa compreensão de seguir esse embate. E a gente teve a primeira reflexão, saber que ele tinha que ter um compromisso com São Miguel. Tinha sido mais votado do município, a população ia esperar um retorno do mandato dele para o município. Sim. Da mesma forma, eu fui eleito para estar como prefeito e eu tenho um compromisso de trabalhar por todos em São Miguel. E eu acho que isso foi o que me consolidou
como um grande gestor em aprovação também, foi eu ter a compreensão, a partir do dia 1º de janeiro, que não deveria mais existir bandeiras partidárias no município de São Miguel. Então a gente fez um governo para todos, sem perseguições, e isso foi muito importante para acalmar os ânimos de todos no município de São Miguel. Então a gente teve muito essa condução no município de ter essa compreensão de que eu, apesar de ter sido eleito por uma parcela da população, eu era prefeito para todos que viviam no município de São Miguel do Gomar. E aí, eu não sou candidato a deputado federal, né, até então. Ele não seria candidato a prefeito porque tinha sido eleito deputado federal. Então não faria muito sentido a gente continuar no embate político. A gente continuaria no embate político, seria um desgaste para ele, como deputado federal, um desgaste para mim como prefeito, e uma população, muitas vezes, que poderia ser prejudicada. E agora tu tens emendas parlamentares, tu tens uma penetração dentro dos ministérios, porque um deputado federal consegue abrir essas portas, né? Sim. E aí, nesse momento, a gente falou uma primeira vez por telefone, no qual ele falou da possibilidade de a gente reunir e poder conversar sobre uma possível aliança. E aí nós marcamos, reunimos e tivemos essa compreensão de que hoje os projetos políticos não conflitavam, entendeu? E entender que uma união seria muito interessante para o município de São Miguel, que a população sairia beneficiada com relação a isso. E, de fato, isso ocorreu porque a gente trouxe uma tranquilidade à população e hoje a gente vive um cenário em São Miguel totalmente diferente da maioria dos municípios do estado do Pará. Eu vivo uma tranquilidade que me dá, hoje, a acordar todos os dias no compromisso de pensar qual obra nova eu vou fazer, qual projeto novo nós vamos iniciar. Então, hoje a gente vive essa tranquilidade política no município e isso faz com que implique na melhoria da gestão. Legal. Isso foi interessante. Olha, eu não tenho outra coisa, não sou de bajular ninguém, sabe disso, mas quero parabenizá-los por essa maturidade, uma maturidade de ambas as partes, né? Sim. E que eu tenho convicção de que é melhor para a população, porque, obviamente, que é bom para toda a gestão, para a sociedade como um todo, existir oposição. Sim. Porque a oposição ela tem um papel, né, de fiscalizar, de estar ali no pé. Tudo bem, beleza. Mas quando é uma oposição que faz oposição por oposição, para disputa do poder, tão meramente pela disputa de poder, a população perde, porque você, como você disse, um fica embarreirando o outro. E aí ela vira uma perseguição em vez de ser uma oposição. E dificultando com que o município possa ter. Porque os municípios brasileiros, 5.964 municípios, né? Eles só têm dificuldades atrozes, né? Por exemplo, no Pará, então, né? Um município que depender só de FPM, né? E do retorno que nós temos aqui do ICMS, o município está fadado à miséria, né? E são vários fatores. No estado do Pará, nós somos um estado muito novo em termos de colonização, né? Um estado onde a maioria dos municípios no estado do Pará são municípios recentes. 50, 60 anos. A gente teve uma explosão demográfica e aí acontece, esses municípios eles não foram preparados para receber esse crescimento populacional. Então, se você for olhar praticamente todas as cidades do Pará, elas têm muitas áreas que foram surgindo nos municípios que o poder público não conseguiu acompanhar essa expansão. E fez com que hoje nós tivéssemos diversos problemas estruturais. Imagina. Aí você pega bairros sem água, sem saneamento, sem presença de poder público, porque não tem escolas, não tem posto de saúde. Então cresceu de forma desordenada a grande maioria dos municípios do estado do Pará. E juntou isso, muitas vezes, a incapacidade de gestão de diversos gestores e fez com que hoje nós vivêssemos essa realidade na grande maioria dos municípios do estado do Pará. A realidade é essa, quando a gente olha um município aqui no estado do Pará e olha muitas vezes um município lá no sul, e a gente vê algumas diferenças, essas distorções. Muito. Mas devido a isso que eu falei, da formatação desses municípios paraenses, dessa grande expansão que nós tivemos nos últimos anos, sem um acompanhamento de fato do poder público. Então hoje as gestões, elas têm uma responsabilidade, além de acompanhar o crescimento atual, a resolver esses problemas históricos que acompanham esses municípios das últimas décadas. Então, é uma realidade que não é tão simples hoje. E aí, meu amigo, quando você pega uma gestão de um prefeito que não tem conhecimento, aí junta o problema, a incapacidade, e aí o caos está instalado. É verdade. Hoje, tu és candidato à reeleição. Sim. O que é que tu pretendes fazer que não deu para fazer nesses 3 anos, que vai completar 4 em dezembro, para o próximo mandato?
Eu tenho dito assim que o que eu me comprometi a fazer, meu plano de governo, a gente conseguiu cumprir e até mais no mandato. Porque eu tive o cuidado e o zelo de prometer aquilo que eu sabia que era possível fazer com recurso próprio. Então foi um cuidado que eu tive. Eu imaginava, poxa, nós vamos correr atrás de recurso estadual, recurso federal, mas eu não posso propor à população aquilo que eu não tenha convicção que eu vou conseguir realizar. E isso foi interessante, porque eu consegui fazer um plano de governo enxuto, mas que atendia aquela necessidade que a nossa população almejava. A gente conseguiu realizar isso e conseguiu realizar obras no qual eu não tinha me proposto no plano de governo. Isso foi muito interessante. Então, assim, não há nenhum tipo de frustração durante esse mandato. Pelo Nós contrário, conseguimos fazer tem uma entrega maior do que prometida. Isso, conseguimos fazer uma entrega muito grande para a nossa população. Porque eu vejo, nós fizemos um mandato para resolver problemas estruturais no município. E isso foi muito interessante. Nós conseguimos levar a presença do poder público para mais próximo da sociedade. E agora nós vamos focar nas obras macro, que são obras importantes e que acredito que isso vai mudar a realidade do município de São Miguel do Gomar e colocar São Miguel como um grande exemplo para todo o estado do Pará. Eu digo que nesses 4 anos de mandato, nós conseguimos transformar São Miguel em uma referência ali na região. É um município que conseguiu se destacar na região, que cresceu a sua arrecadação, é um município que conseguiu gerar muita oportunidade de emprego, que fortaleceu o comércio local, que conseguiu fortalecer o turismo. Nós conseguimos trabalhar em várias frentes. E isso fez com que São Miguel se tornasse um destaque em toda a região. Agora, inclusive, tem muita gente perguntando, eu não quero interromper teu raciocínio, volte para ele, ou agora. Sim. Mas tem muita gente perguntando se tu vens de deputado estadual, porque tem prefeito, pessoas que percebem aí a tua desenvoltura, como ocorre com a Ananideu, né? Que mesmo Sim. que o prefeito de Ananideu não diga que é pré-candidato a governador, muita gente acaba falando. Talvez reflexo de boas administrações, né, no caso. Sim. Eu digo que a gente vive cada momento. E eu vivi esse meu mandato de forma intensa e eu ainda quero viver mais esse segundo mandato de forma intensa. Então, assim, eu entendo que nada contra quem entende que Sim. deve almejar um outro projeto, mas eu entendo que eu estou sendo reeleito para cumprir um mandato de 4 anos. E eu quero viver intensamente esse mandato de 4 anos, assim como foi o meu primeiro mandato. Porque eu acredito que tem obras que a gente ainda precisa entregar para a população de São Miguel do Gomar. Que seriam essas grandes obras? Que é o que vai projetar São Miguel do Gomar para todo o estado do Pará. Por exemplo, nós temos, como os diversos municípios paraenses e brasileiros, nós temos muitos problemas, principalmente durante o período de inverno, lá em áreas que tem problemas de alagamentos, no município de São Miguel do Gomar, por falta de drenagem. Então nós vamos criar canais de macrodrenagem no município, fazendo com que a gente solucione todos esses problemas de áreas de risco no município. Então o que a gente pretende depois, ao final de mais 4 anos, é entregar uma cidade que não vai existir mais áreas de risco. Então isso é um fato interessante, porque a gente vê a grande maioria dos municípios tem muitas áreas de risco. E são obras que são enterradas, né, no caso. Sim, Ninguém vê, entre aspas. Sim, mas que tem uma importância fundamental para a qualidade de vida da população. Né? Nós queremos também transformar São Miguel em uma grande referência de saúde. Eu acredito muito no turismo hospitalar. É o quê? Você ter uma saúde de qualidade para a sua população, mas ofertar esse serviço para populações vizinhas. Isso potencializa o comércio local, porque é natural que qualquer pessoa de uma cidade vizinha venha para a sua cidade fazer o tratamento, lá ela gasta dinheiro com hospedagem, com alimentação, com transporte, e gera uma cadeia de serviço no município, aumenta a sua produção, e isso faz com que a gente tenha também mais recursos para se investir na saúde. Qual o regional de lá? Fica em que município? Lá, hoje, nós temos um regional em Pixuna e um regional em Castanhal, são os mais próximos. São os mais próximos de São Miguel, e também se direciona para Capanema. Mas precisa de um reforço mesmo. A gente deseja que possa ter um regional em São Miguel, mas independente disso, nós começamos a construção de um novo hospital. Nós temos o hospital municipal. Nós temos um municipal e estamos construindo um segundo. Acredito que talvez seja o único município no estado que vai ter 2 hospitais municipais. E aí nós vamos ter um hospital de urgência e emergência e um hospital portas fechadas. E no hospital portas fechadas ele vai ser exclusivo para as cirurgias. E isso vai fazer com que a gente consiga dar esse plus na saúde, podendo ter um alcance muito maior. E conseguir levar as cirurgias de média complexibilidade para o município. Então, é um investimento alto, né? Porque média e alta complexidade tem custos elevados. Como é que tu estás pensando em arrecadar para isso? Apoio de governo federal, estadual? Nós conseguimos elevar, principalmente com o controle e as informações do nossos atendimentos, nós conseguimos elevar o volume de recursos federais captados pelo município de São Miguel. Isso foi interessante.
Além disso, nós fazemos um grande investimento. Tem ideia, o ano passado, nós chegamos a 28% de toda a arrecadação própria investida em saúde no município de São Miguel do Gomar. Então, assim, a lei determina 15%, nós investimos mais de 28%. Mas o interessante é que esses 28%, quando a gente olha a nossa arrecadação própria do primeiro ano de governo 2021, agora esse ano nós vamos chegar 3 vezes com uma arrecadação própria maior do que o primeiro ano de mandato. Então, assim, olha o volume de recursos próprios que a gente está investindo na área da saúde. Então, isso foi um fator interessante. Nós estamos construindo um hospital com recurso próprio. Nosso hospital não é convênio, nós estamos construindo um hospital municipal agora com recurso próprio. Todas as unidades de saúde da cidade nós entregamos novas. Não há uma unidade da saúde da cidade que não tenha sido requalificada ou reconstruída do zero. Todas as 6 unidades de saúde da cidade. Inclusive, dessas unidades de saúde da cidade, hoje nós temos a maior unidade de saúde do estado do Pará, no qual nós construímos e entregamos agora no mês de junho no município de São Miguel do Gomar. É a maior do estado? É a maior do estado do Pará. Atende quantas especialidades, mais ou menos? Não, ela é uma unidade de atenção primária. A básica. É, uma unidade de saúde. Mas ela é maior em termos de tamanho? Mas isso em termos de tamanho físico. Nós temos a maior unidade de saúde. Nós tínhamos, eu construí no início do mandato, a maior da região Nordeste Paraense. Uma unidade de saúde, que é no bairro do Padre Ângelo. Agora nós entregamos esse ano a maior unidade de saúde do estado do Pará. Fica em São Miguel do Gomar. Em termos de estrutura física. E interessante que nós fizemos algo que hoje não existe nenhum município no estado do Pará que tenha o atendimento de especialidade em todas as unidades de saúde. Todas as nossas unidades de saúde hoje, elas contam com atendimento ginecológico, pediatra, e nós temos atendimento de psicólogo, e agora estamos levando ortopedista. Dentro da unidade básica. Além de um centro de especialidades que nós construímos no município. Então todas as nossas unidades de saúde, elas contam com esse atendimento. Muito bem. E na educação? Na área de educação, nós iniciamos um processo de requalificação das estruturas escolares. Interessante, nós criamos um padrão. Independente se fosse uma escola de uma sala de aula ou a maior escola do município, ela teria que seguir o mesmo padrão. Então nós levamos, desde a escola ter que ter áreas de lazer, áreas de prática esportiva, área para recreação, refeitório. Todas as salas de aulas têm que ser climatizadas e nós levamos climatização até para a copa das escolas. Então, todas as nossas copas das escolas entregues, elas têm climatização. Porque eu digo que há de se haver um respeito com quem prepara a merenda dos nossos filhos. Meus filhos lá em São Miguel do Gomar estudam em escola pública. E isso, eu digo porque isso demonstra a confiança nossa no trabalho que nós estamos desenvolvendo. E para mim, eu entendo que os filhos dos políticos deveriam estudar em escola pública. E aí, com certeza, o ensino seria bem diferente em todo o Brasil. E as nossas escolas, nós estamos requalificando, para ter uma ideia, São Miguel do Gomar, nós já entregamos 43 escolas em 3 anos e 6 meses, sendo que a grande maioria das escolas foram escolas que foram construídas do zero no município de São Miguel do Gomar. E todas as escolas requalificadas. Até o final do ano, nós vamos chegar a 66 escolas entregues. Quando tu pegaste, existiam quantas? São Miguel do Gomar são 74 escolas. Aí quando tu pegaste, tinha 74 escolas. Aí tu requalificaste todas. Nós estamos já com 43 entregues. 43. Vamos chegar ao final do ano com 66. Porra. Só que aumentou o número de escolas. Vamos chegar ao final do ano com 77, porque havia escolas que não existiam, que nós fomos construindo do zero. Havia escola que nós demolimos e construímos do zero. Então, assim, nós vamos chegar ao final do ano com 77 escolas, 66 já requalificadas ou reconstruídas, e apenas 11 que não vão ter sido requalificadas no município de São Miguel. Com todas as salas climatizadas, todas, que é uma coisa todas muito 100%. importante, um destaque. Sim. Quadra também, sim, quadra esportiva. Tem que ter área de recreação, área de prática esportiva, refeitório, área de refeitório, sim. E o primeiro espaço pensado nessas escolas, que a gente pensa lá no município de São Miguel do Gomar, são as nossas salas para atendimento dos nossos alunos com deficiência. Então nós temos salas exclusivas, nós chamamos de salas multifuncionais, onde atende nossos alunos com deficiência. Em São Miguel do Gomar, hoje nós temos atendimento de neuropediatra e nós criamos um centro terapêutico educacional, onde todos os nossos alunos com deficiência, eles têm um leque de profissionais que fazem esse atendimento na área da saúde educacional. Uma equipe multidisciplinar. E nós conseguimos diminuir a evasão escolar, onde hoje nós temos 416 cuidadores no município de São Miguel do Gomar. Isso são o quê? São 416 cuidadores que acompanham todos os nossos alunos com deficiência, fazendo com que nossos alunos que tenham deficiência possam estar na sala de aula. E a gente dá todo esse acompanhamento profissional, e isso, com certeza,
foi muito importante para a melhoria da educação do nosso Impactou município. a vida de Sim, muitos sim, alunos. sim, Quem sim. está nos assistindo testemunha isso. Sim. Né? Aí a nossa ideia, nos próximos anos, é terminar de requalificar todas as escolas, mas mais do que isso, ir para uma era digital, onde desde o quadro seja digital aos equipamentos que os alunos vão utilizar. Legal. Então isso a gente vai fazer com que a gente consiga dar um plus na educação, garantindo trabalhar, além do aprendizado tradicional, com a tecnologia. Eduardo, a gente vai fazer uma pausa aqui, volta aqui para as nossas considerações finais. Eu quero saber um pouco aqui dessa questão da relação com o governador, como é que está isso. Eu tenho visto aí que tu és uma pessoa muito grata ao Helder por tudo que tem feito, mas tu também, de certa forma, ali tem feito um bom dever de casa, digamos, como gestor. Sim. A gente volta daqui a pouquinho para tu falar sobre isso, tá bom? Aguarde aí que a gente já volta. Estamos de volta aqui com o Podercast, entrevista especial com um dos prefeitos mais bem avaliados do Pará, mais jovens também, né? Eduardo Pio 10. Eduardo, como a gente prometeu, vem aqui para esse último bloco falando um pouco da vida pessoal também, né? E política, por que não, né? Porque as coisas quando se misturam, quando vêm de sangue, né? E tu és filho de um ex-deputado. Fala um pouquinho aí essa influência do teu pai nessa tua, digamos assim, missão que tens cumprido aí. Meu pai teve 7 mandatos, né? Conhecido como ex-deputado, né? Pio 10. Ele é natural do Maranhão e veio embora para o estado do Pará na década de 80. E em 82 ele veio para o município de Jacundá, onde ele foi candidato a vereadores. Lá ele obteve 3 mandatos de vereadores no município de São Miguel do Guamá, de Jacundá, no sul do Pará, terra no qual eu nasci. Mandatos? 3 mandatos de vereador em Jacundá. Em Jacundá eu nasci lá em Jacundá. Aí quando eu tinha 16 anos de idade, em 98 ele se elege a deputado estadual, então ainda mandato ainda do governador Almir, e ele teve 4 mandatos de deputado estadual. Hoje já deputado aposentado. E em 2004 eu fui para São Miguel do Guamá. Então, assim, uma terra totalmente diferente de onde era a base política do meu pai, que era o sul do Pará. Sul, né? Sudeste do Pará, ali próximo de Marabá. Já já muito próximo do sul do Pará, e uma realidade completamente diferente, né? Uma população diferente também, né? Ali é uma região de muitos imigrantes. E aí eu venho para São Miguel do Guamá em 2004, no qual eu venho para morar, para residir, e hoje eu me sinto natural de São Miguel, como se eu tivesse nascido na cidade. Eu sempre digo, né, que nós não escolhemos onde nós vamos nascer, mas nós escolhemos onde nós vamos viver. E São Miguel foi aquela terra que eu escolhi para viver até os últimos dias da minha vida. E, de fato, hoje me considero gomaense, apesar de ter nascido em Jacundá e ter um carinho muito especial pelo município de Jacundá, onde eu vivenciei até meus 16 anos de idade. São Miguel completou quantos anos? São Miguel completa este ano 151 anos. O ano passado, 150. Os últimos 3 ex-prefeitos não nasceram em São Miguel, mas a população tem correspondido. Na verdade, nós tivemos vários prefeitos que não nasceram em São Miguel. Lá no município de São Miguel. Tu não nasceu? Eu não nasci, o Antônio não nasceu, a Márcia Cavalcante não nasceu e o Nenê Lopes também não nasceu. São ex-prefeitos que foram do município. Que era do PT, como é o nome dele? Nós tivemos o seu Guilherme Costa do MDB, e ele sim é filho de São Miguel. Tivemos o Cacau, que foi prefeito de São Miguel, mas na época pelo Democratas. E tu és o único que vai, pelo jeito, se reeleger da eleição passada. São Miguel não tem um histórico de reeleição. Por quê, Eduardo? Tu achas isso? Nós vivemos, no período que eu cheguei em São Miguel, já em 2004, já vivia um ciclo de troca de governos, onde 2 prefeitos obtiveram 6 mandatos. Nós tivemos o ex-prefeito Nenê Lopes, que teve 3 mandatos, e o Guilherme Costa também, que teve 3 mandatos. Que eles oscilavam no poder. Um ficava 4 anos, 4 anos depois o outro entrou no mandato, 4 anos depois o outro retornava, porque eram mandatos de gestões diferentes. Tipo, o seu Guilherme era um gestor que trabalhava muito com execuções de obra, mas muito duro no trato com relação às pessoas. Né? Lopes, um político não fazia muita questão de ser simpático. Já o Nenê Lopes era um político que trabalhava mais o assistencial,
daí uma pessoa com muito mais trato com relação às pessoas, em termos de tratamento, e fazia com que a gente tinha essa oscilação de mandatos, onde eles passaram aí 6 mandatos nessa oscilação de trocas de prefeitos. E aí, logo depois, a gente teve o governo da Márcia, que foi na cassação do mandato do ex-prefeito Nenê Lopes, aí assume a Márcia, no mandato tampão ali de 2 anos. Foi uma gestão onde São Miguel do Guamá passou por um momento muito crítico, atraso de salários, falta de prestação de conta. Para ter ideia, 2 anos que ela ficou no mandato e não teve prestação de nenhum quadrimestre no Tribunal de Contas. Então, assim, foi um momento extremamente desastroso. Ela perde a reeleição, fica em 4º lugar. Foi a primeira eleição que eu vim candidato em 2012. E ela sai cassada antes de finalizar o mandato. Aí ali assume a vice-prefeita, que ainda passa alguns meses no mandato, e assume o então prefeito Cacau, que tinha vencido as eleições. Cacau vence a eleição num mandato de 4 candidatos, onde ele teve 40% dos votos, e vem candidato para a reeleição. Ele teve um mandato mediano, ele conseguiu organizar administrativamente o município, mas não conseguiu fazer grandes entregas de obras. Então, isso, quando veio o mandato, foi um dos grandes questionamentos da população, e nesse momento o Antônio vence as eleições com 10 mil votos, eu também tive 10 mil votos e o Cacau também. A diferença do Antônio para o terceiro colocado, que era o Cacau, foi 121 votos. 88 de diferença para mim e mais essa fração de diferença para o Cacau. E era uma eleição de 4 candidatos. E o vice-prefeito, que era do Cacau, ficou em 4º lugar. Então, assim, a gente veio para essa oscilação. Vem o Antônio candidato, eu vim candidato, já vindo para minhas 3 eleições, e aí eu venço a eleição. Mas o vice era o candidato do prefeito? Não, ele também era candidato. O prefeito era candidato, o vice dele naquele momento tinha rompido com ele, veio candidato também, entendi. Tinha mais eu que tinha vindo candidato já pela 2ª vez, e o Antônio que tinha vindo candidato pela primeira vez como empresário do município. Entendi. E aí a gente viveu esse ciclo. Então, São Miguel não teve histórico de reeleição até hoje. Nós tivemos prefeitos que tiveram mais de um mandato, mas nenhum reeleito até hoje. A base da economia, a principal atividade econômica de São Miguel é a questão da olaria e cerâmica, né? São Miguel é o maior polo cerâmico do norte do Brasil. Nós temos hoje mais de 50 indústrias. Da matéria-prima. Né? Mais de 50 indústrias de cerâmica, que são olarias, né? E hoje nós temos um grande número também de indústrias madeireiras no município. São Miguel, pela indústria da olaria, há uma necessidade muito grande de resíduo para queima, para a produção do tijolo e da telha. Com isso, atraiu muitas indústrias madeireiras para o município. São Miguel, apesar de não ter desmatamento, toda a madeira que vem triada para o município de forma legal, de projetos de manejo. E lá, primeiro, nós estamos na beira da Belém-Brasília, nós estamos a 34 quilômetros da BR-316, então nós somos uma boa via de acesso para todo o Brasil. Por duas, tanto para o Nordeste, né? Como para o Centro-Oeste e para o Sul e Sudeste. Sim. Então, São Miguel tem uma localização privilegiada. Nós estamos na beira de um rio navegável, onde toda a madeira que vem por balsa para ser serrada no município de São Miguel do Guamá. E o resíduo, aquilo que em outros municípios onde há serraria precisa ser descartado e precisa dar uma destinação para aquele material, em São Miguel do Guamá é comercializado. Então, hoje uma serraria, além de ela ter uma boa localização, de ter uma madeira que vem triada através de balsas, que diminui o custo do deslocamento, nós temos também o consumo de todo o resíduo muito bem remunerado no município de São Miguel. Então, isso foi um atrativo para que, nos últimos anos, se instalassem muitas indústrias madeireiras. Acaba criando uma cadeia produtiva, sim. Né? Tanto que hoje nós temos mais de 20 serrarias no município de São Miguel do Guamá, que geram um grande número de emprego. Mas, pelo incrível que pareça, mesmo nós temos um grande número de indústrias cerâmicas no município, um grande número de serrarias no município, o que mais emprega é o comércio local. São Miguel hoje é uma cidade bem situada, nós ficamos 34 quilômetros de Santa Maria, 28 quilômetros de Irituia, ficamos a menos de 30 quilômetros da cidade de Bonito, e isso faz com que essas cidades vizinhas, grande parte da população venha para São Miguel do Guamá para fazer compras. E isso fez com que o nosso comércio fortalecesse muito. E aí nós começamos a trabalhar também na questão do turismo hospitalar e no turismo através de eventos. São Miguel do Guamá hoje tem 30 grandes eventos realizados o ano todo e nós temos potencializado cada vez mais isso no município de São Miguel do Guamá, além de eventos, criando pontos turísticos como o investimento da nossa orla Beira Rio. E hoje nós temos um grande fluxo de pessoas que vêm para São Miguel do Guamá em busca de entretenimento
em busca de lazer e em busca de compra no comércio local. Isso potencializou o comércio e São Miguel do Gomar, toda semana tem comércio novo sendo aberto no município de São Miguel. Além de hotéis, se você ter uma ideia, nós temos hoje 4 hotéis em construção no município. Além de outros hotéis que foram inaugurados nesses últimos anos no município de São Miguel. Então isso é muito atrativo. Essa construção dessa ideia que eu acho magnífica do turismo hospitalar, estava no teu programa de governo ou foi uma dessas coisas que... Eu não coloquei no plano de governo, mas é algo que eu já vinha fomentando e discutindo há bastante tempo. É algo que eu sempre coloquei. E a Orla? A nova Orla estava também ou foi outra também não, novidade? Também não. Ficou muito bonito, eu estava vendo nas redes sociais. Hoje, vamos ver aqui, né? Hoje eu digo que nós temos a orla mais bela do estado do Pará. Digo, nós temos um lindo pôr do sol e agora, de fato, a orla mais bela do estado do Pará. Nós dividimos ela em 4 etapas. Né? Eu criei um complexo Beira-Rio, onde nós temos praça, centro cultural, nós temos uma estação cidadania e a orla que está dividida em 4 etapas. Nós já entregamos 3 etapas para a população e vamos iniciar uma 4ª etapa agora na Orla Beira-Rio, que ela vai encontrar com o projeto BR-010 que nós estamos fazendo no município de São Miguel do Gomar, pistas laterais, ciclofaixa, que vai interagir com a orla e com o portal. E com o portal. Isso, nós vamos conectar a orla à BR e vai fazer com que São Miguel do Gomar tenha... Vai expandir mais o turismo ainda, porque tem um acesso, belíssimo cartão postal, vai melhorar o comércio do município de São Miguel do Gomar e, com certeza, expandir o turismo. Nós temos criado eventos, um exemplo agora, no final do ano, nós temos o Natal Luz, que o ano passado nós atraímos quase 100 mil pessoas para o município de São Miguel do Gomar. Esse ano, nossa perspectiva é chegar a 300 mil pessoas. Para ter ideia, agora no nosso festival de verão, nós atraímos mais de 100 mil pessoas no nosso festival de verão no município de São Miguel do Gomar no mês de julho. Então, cada vez mais nós temos criado alternativas para o turismo, e isso movimenta a economia e é interessante. Pra você ter uma ideia, quando nós assumimos o mandato, a receita do município era 120 milhões de reais. Nós devemos chegar esse ano ultrapassando 300 milhões de reais de receita. Então, isso tudo nas políticas públicas que nós criamos, no modelo de gestão que nós implantamos, e isso fez com que valorizasse o comércio local, gerasse mais emprego no nosso município. Para ter uma ideia, hoje nós temos mais de 50 obras próprias da gestão municipal acontecendo no município de São Miguel do Gomar, com recursos próprios, independente das obras privadas que acontecem no município. Só nas obras de empresas que são terceirizadas prestando serviço para o município, nós geramos mais de 1.000 empregos todos os anos. Então isso fez de fato com que a gente pudesse gerar muita oportunidade de emprego no município de São Miguel do Gomar. E nós estamos desenvolvendo agora, junto com o CODEC, nós estamos desenvolvendo agora um distrito industrial para o município de São Miguel. Junto com o quê? Com o CODEC. E esse distrito industrial, qual é a ideia? Nós atraímos novas indústrias para o município de São Miguel do Gomar, de acordo com o nosso potencial. Isso vai fazer com que gere mais emprego. Falando, e eu falei agora de uma base de cidadania que nós construímos na Beira-Rio, nós construímos uma base chamada Profuturo, no município de São Miguel do Gomar. Projeto idealizado pela minha esposa. É o maior programa de assistência social realizado... Essa é a Orla. Né? Isso, é a Orla Beira-Rio. Tá esperto, mas hoje... Isso é a primeira etapa da Orla Beira-Rio. Nós já entregamos 3 etapas. Né? Tem mais foto aí, Salomão? E aí, essa é a primeira etapa. Ali é nosso centro cultural. Aqui ao lado da nossa praça. E nós temos já 3 etapas entregues da nossa Orla Beira-Rio, muito bonito. E nesse Profuturo, esse maior programa de cidadania do estado do Pará, realizado pelo município, nós temos cursos de qualificação para as mulheres, nós criamos um programa de oftalmologia, onde nós entregamos em 3 anos de governo mais de 4.000 óculos de grau, onde em São Miguel do Gomar hoje toda pessoa que é de baixa renda, ela tem direito à consulta e à entrega do óculos de forma gratuita no nosso município. Identificação, carteira de trabalho, reservista, olha, essa parte aqui é onde nós fizemos a 2ª etapa, aqui a 3ª etapa. E a 4ª etapa vai até a ponte, onde a nossa ponte também vai ser revitalizada. Então é um programa interessante. Parabéns, essa obra que ao lado é um hotel de 4 andares que está sendo construído no município. Na verdade, quando os empresários... Eu acho que não é só os empresários. Por exemplo, se você mora numa área que é, digamos assim, que não tem asfalto, que não, né, não tem saneamento, aí todo mundo ali na pobreza, naquele abandono, aí a pessoa... Né, se acomoda, digamos assim. Não tem autoestima, não tem o interesse de investir nem na casa, nem limpar a sua calçada. Mas quando a gestão pública entra com uma obra
de vitalização, de melhoria daquela área, né, com drenagem, vem um asfalto de qualidade. Aí as pessoas ficam com vergonha da sua casa, elas querem já mudar, fazer um muro, construir uma casa de alvenaria. A mesma coisa é o setor privado, né? Quando as pessoas percebem que o município, né, ganha novos ares, os empreendedores entram também nessa onda. E o que é interessante, Jorge, nós não precisamos aumentar os impostos no município. Nós criamos o maior programa de pavimentação asfáltica do município, né? Nós pavimentamos mais de 100 quilômetros de rua, criamos uma fabricação própria de bloquetes, onde nós pavimentamos mais de 20 quilômetros em bloquetes na rua de São Miguel do Guamá. E isso uma fábrica própria da prefeitura? Fábrica própria. Legal, cara. E isso fez com que, de fato, aumentasse nossa arrecadação de IPTU. Interessante, com a instalação de novos empreendimentos no município, fez com que aumentasse também a nossa arrecadação também com a instalação desses novos empreendimentos. Então é interessante isso. Quando a gente investe em políticas públicas e investe na infraestrutura do município, faz com que as pessoas possam investir nos seus negócios, abrirem novos negócios, e isso faz com que a roda gire do município. Então, de fato, gira a economia, melhora a arrecadação, é mais recurso para se investir, e isso vai fazendo com que a vida das pessoas vá melhorando. Então, é isso que nós fizemos em São Miguel do Guamá, e isso serviu de espelho para as cidades vizinhas. E as pessoas nas cidades vizinhas começaram a cobrar para que aquilo que acontece em São Miguel do Guamá possa ser realizado no seu município também. Sabedoria popular, né, parceiro? E eu sempre brinco que eu digo assim, ó, cada município ele tem sua cultura, tem as suas realidades, mas em todo lugar, gestão pública é igual. Né? Então, o que a gente precisa implantar é um modelo de gestão pública. Em qualquer lugar que implantar, dá certo. Olha, eu acabo de entender, né, o que as pesquisas mostram. Né? A tua popularidade, né, os números que te colocam como, acho que o prefeito mais bem avaliado do estado. Inclusive supera até o prefeito aqui de Ananindeua, né, o Daniel, pelos números das pesquisas, acho que pelo Instituto Doxa, que é o instituto que mais faz pesquisa no estado. Né? E agora eu compreendo, né, o porquê da população que nos assiste, de São Miguel, estarem te colocando tão bem. E tu um cara simples, sem, né, essa questão, não fica te exaltando, né, uma pessoa super tranquila. Acho que muito pela educação que teve do pai, né, que também foi um político de sucesso, né, teve para ter a quantidade de mandatos que teve. Né? Sim, e o que é interessante, meu pai passou 7 mandatos na vida pública, né, hoje ele não atua mais na vida pública, e, de fato, durante 7 mandatos, meu pai nunca respondeu um processo. E a gente fica feliz, ao final de 7 mandatos, ele ter encerrado uma carreira pública sem ter tido nenhuma condenação. Né? E isso é motivo de muito orgulho. Muito raro, e né? serve de espelho para nós. Eu, ao final de 4 anos agora, estou encerrando sem responder processos de improbidade administrativa, tendo os 2 primeiros anos já de gestão já aprovado as contas pelo Tribunal de Contas. Então a gente fica feliz por hoje a gente estar podendo honrar o nome da família e, ao mesmo tempo, ser um modelo de gestão. Eu digo que a grande aprovação, claro que é motivo de orgulho, mas ela traz uma responsabilidade muito grande, porque demonstra, não que não tenha problemas, não demonstra que o município está tudo perfeito, demonstra que a gente está trabalhando de forma correta e que a população confia no trabalho que está sendo realizado. E que, por mais que exista algum problema em alguma área, a população acredita que, a curto ou médio prazo, esse problema vai ser solucionado. Então, isso que é o principal. Eu também foquei, durante esse primeiro mandato, estar presente todos os dias no município. Presente, acompanhando as obras. Porque quando a gente acompanha as obras, a gente garante com que esse serviço possa ter maior qualidade. E garante que não vai... O empreiteiro também, né? Aquele negócio, né? O que engorda... Como é que é aquela frase? Que engorda o boi é o olho do dono, né? Né? Então, se você está ali vendo a execução da obra, você tem condição de cobrar o prestador do serviço, e ele vai identificar, mesmo que tu não cobre, só o fato de saber que tu está lá, ele vai saber que tem que botar os funcionários para trabalhar direitinho, tem que trabalhar com material de qualidade, para não ter aquele asfalto e aquele bloquete sorrisal. Que não tem qualidade. É interessante porque a população vê você acompanhando no dia a dia o trabalho e começa a ver que você de fato está trabalhando, está dando uma resposta. Sim. Eu digo, por exemplo, eu trabalho muito bem as redes sociais, e isso é interessante porque leva transparência para as pessoas daquilo que está sendo executado, qual é a sua rotina do dia a dia, de que forma você está trabalhando.
Então, isso faz parte também dos princípios da gestão pública. Então, isso também é muito importante. E eu me dediquei, de fato, para ser um prefeito caseiro, um prefeito daquele que vivencia no dia a dia os problemas do município junto com a população. Tem prefeito que vive mais em Belém do que no próprio município, né? Sim, sim, sim. Tu tá me falando aqui nos bastidores que tu fazia quanto tempo que tu não vinha em Belém? 44 dias. E assim, por exemplo, hoje eu vim, estou aqui participando junto com você, já tratei algumas reuniões e daqui já retorno para São Miguel e hoje eu ainda durmo na minha casa em São Miguel do Gomar e amanhã de manhã eu já estou na rua. Muito Então, bem. todos os dias eu faço questão de estar acompanhando as obras, de estar visitando os prédios públicos, e isso é importante para a qualidade do serviço público. Legal. Só está faltando uma coisa, Eduardo. Tu convidar a gente para a gente conhecer um pouco dessa nova, né, desse novo município, né, que a partir da tua eleição como prefeito passou a se configurar, né? Sim, eu convido você e toda a população do estado do Pará que está nos ouvindo para vir conhecer São Miguel do Gomar, vir conhecer nossas belezas naturais, vir conhecer as nossas tradições, a nossa cultura, e com certeza você vai sair encantado daquilo que São Miguel do Gomar possa oferecer. A gente fica muito feliz por hoje estar vivendo um município que se desenvolve, um município que é o município do progresso, né, e um município que tem servido de espelho para toda a nossa região. Então, Olha, Eduardo, eu fico muito feliz. Quero te agradecer por estares aqui, por ter aceitado esse convite. Você sabe que quem senta aí, né, tem uma responsabilidade muito grande de ser verdadeiro, né? A gente empresta e tem emprestado também, né, o valor de grandes homens e grandes mulheres que sentam nessa cadeira nesse projeto que a gente chama de Podercast, que está dentro do projeto do portal Estado do Pará Online, que é o terceiro veículo em extensão no Estado. E eu fico muito lisonjeado de saber que eu tenho um cara sério, filho de um homem sério, né, que faz da política a sua essência, realmente o que é ser político, porque isso que determinados setores da política, da imprensa, marginalizam às vezes a classe política. E nós temos bons e maus profissionais em todas as áreas. Nós temos padres que praticam bem, padres que não praticam bem, né? Pastores, enfim, empresários, advogados, médicos. Então, nós não podemos jogar todo mundo na mesma panela, né, e dizer que é tudo farinha do mesmo saco. Não. Existem as pessoas que se destacam, assim como existem bons policiais, existem maus policiais. E eu fico lisonjeado, repito de novo, sem bajulação, sem nenhum... Né, tu sabes que um convite espontâneo para estares aqui, justamente para conhecer essa realidade que tanto... Eu via nas pesquisas, nessa questão da popularidade, mas o que esse cara faz? Surgia aquela nuvem aqui, não, aquela interrogação. O que ele faz para ter índices tão grandes de aprovação? Será que ele, né, tem uma maracutaia com estudo de pesquisa? Será que ele está comprando, né, a população? Não, está comprando com obras, está comprando não, está ganhando o reconhecimento a partir do trabalho, o retorno do trabalho. Eu sempre digo para a minha equipe aqui que a gente teremos retorno do nosso trabalho, né? Somos um veículo novo, alternativo, mas que também não pratica, né, determinadas coisas que se praticam no mercado, porque acreditamos em Deus, acreditamos no nosso trabalho. Sim. Com seriedade a gente chega lá. E é interessante, Jorge, nós estamos vivendo um período eleitoral, e aí a gente fala aqui para todos os eleitores, né, independente do município que esteja, que da avaliação que o eleitor deve fazer do político. Né? A gente questiona muitas vezes o político, né, por aquilo que ele está realizando, mas muitas vezes, como eleitor, não se para fazer uma reflexão em quem nós estamos votando. E isso é muito interessante, que o eleitor avalie em que ele vota. Quando você escolhe alguém para ser prefeito, é um gestor. Então, de fato, essa pessoa tem que conhecer de gestão. Como eu falava no começo da entrevista, muitas vezes a gente tem prefeitos que não são até mal intencionados, não. Mas, infelizmente, não conseguem fazer uma entrega e um grande mandato por falta de conhecimento de gestão. Então, de fato, que as pessoas cada vez mais possam ser críticas na hora de votar. Que as pessoas cada vez mais possam avaliar o perfil do candidato. Se ele conhece de gestão, se ele está preparado para exercer aquela função. Porque não adianta ser aquele político que dá o tapa na costa, que dá o afago, o abraço, mas que muitas vezes não tem capacidade para gerir. E aí quem vai sofrer com as consequências é a própria população. Por isso, cada vez mais, antes de se fazer uma escolha, é importante, de fato, conhecer a vida do candidato, conhecer quais são as qualificações daquele candidato,
para a gente saber se a gente está fazendo a escolha certa ou não. Porque as consequências são 4 anos. A gente elege uma pessoa para estar naquele mandato durante 4 anos. E isso muitas vezes custa muito caro para a população. Eduardo, eu quero finalizar essa entrevista contigo te fazendo uma última pergunta que nós não podemos deixar de perguntar. Nós temos um outro Pio X aí também se preparando para ser prefeito, não é isso? Sim. Fala aí um pouquinho. Eu tenho hoje meu irmão que vive no município de Irituia e é candidato a prefeito no município de Irituia. Como eu falei para vocês, São Miguel do Gomar, ele se transformou em um espelho para as cidades vizinhas. E é natural que uma cidade vizinha que não está andando bem em uma gestão, a população olhe para São Miguel do Gomar e deseje que aquilo ocorra no seu município. É claro que como eu falei, a cultura muitas vezes é diferente, a realidade do município às vezes é diferente, mas gestão pública em todo lugar é igual. Então, o modelo de gestão que nós estamos implantando em São Miguel é possível se implantar também no município vizinho. E hoje, Irituia, esse anseio pela candidatura do meu irmão é justamente isso. A população do município de Irituia espera que Irituia possa vivenciar aquilo que São Miguel está vivenciando. A população de Irituia espera que possa vivenciar avanços na área da educação, na área da infraestrutura, na área rural. Muitas vezes a gente vê municípios vizinhos, um exemplo de Irituia, onde muitas vezes o transporte escolar não consegue levar o aluno até a escola pela má qualidade da estrada, muitas vezes por falta de uma ponte que não teve manutenção. E essa realidade que a população espera que mude. E nesse anseio, hoje meu irmão é candidato nessa cidade vizinha. E a gente acredita que 2 municípios podem também caminhar juntos. E esses 2 municípios juntos, São Miguel e Irituia, dá para se fazer parcerias em várias áreas. Um exemplo desses é no qual eu coloquei no meu plano de governo agora para esse próximo mandato, e Irituia podendo caminhar junto, extremamente importante, é nós construirmos um aterro sanitário. Um aterro sanitário não é algo tão simples, mas 2 municípios pensando junto, pode consociar e transformar isso em realidade e soluciona um problema mútuo dos 2 municípios. Está dentro do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Né? Sim, no qual os municípios já deveriam ter se adequado. Até 2014, e a grande maioria dos municípios não conseguiram se adequar. Sim. Olha o exemplo da capital. É um problema crônico, né, e que precisa ser solucionado, e isso é uma forma que os 2 municípios possam trabalhar conjuntamente em diversas outras áreas. Né? Então hoje ele está nesse desafio lá. Qual é a distância entre os 2 municípios? Atravessou a ponte já é Irituia. Então... A sede do município de Irituia fica a mais de 20 km de distância de São Miguel, mas a ponte, do outro lado, nós temos uma vila do outro lado do rio, que já é Irituia. Tá, São Miguel do lado do rio e Irituia do outro lado do rio. Então, em várias áreas, os municípios dá para trabalhar juntos. Né? Meu irmão ele é formado em engenharia civil, assim como eu, passou por diversos órgãos públicos, passou por Tribunal de Contas do município, ele já trabalhou na Secretaria de Obras do Estado, então tem uma larga experiência de administração pública e não tenho dúvida que, através desse mandato, nós poderemos trabalhar os 2 municípios em conjunto e, com certeza, quem vai ganhar isso é a população dos 2 municípios. Eu estou vendo aqui que 19 de junho foi... 19 de junho, publicada a pesquisa que mostra a liderança já do Pio X Júnior, né? Sim. Ele tem quantos anos, seu irmão? Meu irmão tem 42. Ele é mais velho que tu? É, mais velho. E 2 anos, né? Sim. E aí está aqui na espontânea 30,1 e o segundo 18,9. Pô, mais de 11 votos, 11% de diferença, muito grande. Sim. E já na estimulada ele já vai para 46,7 e o outro vem aqui com 27,8. Então, quase dobro, né? E isso demonstra o anseio da população pela uma mudança, né? De fato, a população está na cidade vizinha, Irituia, a população frequenta muito o município de São Miguel, a população dos 2 municípios são pessoas que nasceram num ou no outro município e tem uma relação familiar. O adversário dele é o atual prefeito, né? Sim, sim. E o atual prefeito está com uma desaprovação alta também, né? Um alto índice de rejeição. 36,1. Então, parece que a população de Irituia vai experimentar o modo Pio X de governar, né? Sim, e o que a gente espera é que os 2 municípios trabalhando junto possam crescer juntos os 2 municípios. Isso é bom para a população dos 2 municípios. São municípios que vivem uma relação familiar. Muitas pessoas que vivem em Irituia trabalham em São Miguel, da mesma forma que moram em São Miguel trabalham em Irituia. Há muitas pessoas de São Miguel que vivem hoje em São Miguel e são filhos de irituiense.
e a gente dá para trabalhar nos diversos segmentos, os dois municípios se desenvolverem conjuntos, e isso quem vai ganhar é a população da região. Bom, uma entrevista, né, que a gente às vezes imagina que vai ser rápida, né, mas 1 hora é muito pouco, inclusive, para a gente debater tudo que a gente precisa debater em relação a uma gestão e o futuro de cidades importantes como São Miguel e Irituí. Desejo que a população desses dois municípios façam boas escolhas, né? Estamos fazendo a nossa parte enquanto profissional da comunicação e deixamos aí, né, a vontade popular prevalecer. Quero te agradecer mais uma vez, te deixar à vontade para falar com os teus telespectadores, né, teu público, teu eleitor. Eu que agradeço, Jorge, por participar aqui do seu podcast. Agradeço pelo convite também. Uma oportunidade de poder falar para a população do estado do Pará. O seu alcance é excepcional, né? Hoje, além disso, também o Estado Online é um dos sites mais acessados do estado, né? Que leva informação com credibilidade para a população. E a gente fica feliz num momento desse de ter a oportunidade de falar com a população e poder falar daquilo que a gente já proporcionou para o município de São Miguel do Gomar e aquilo que a gente pretende realizar no município. Eu estou novamente como candidato a prefeito do município de São Miguel do Gomar, candidato à reeleição, para que a gente possa construir uma nova história no nosso município, que a gente possa dar continuidade naquele trabalho que a gente vem fazendo e poder fazer muito mais ainda pela população de São Miguel do Gomar e que a gente consiga continuar fazendo isso que a gente implantou no município de São Miguel do Gomar. O dia que nós implantamos uma semente que hoje está gerando frutos nas cidades vizinhas e que a gente possa continuar gerando esses frutos, que aquilo que acontece no município de São Miguel do Gomar, nós como paraenses desejamos que possa ocorrer em outros municípios do estado do Pará, da mesma forma. Eu digo que, mais do que as grandes obras que eu entreguei, eu digo que a maior obra que eu entreguei para a nossa população foi ter reconquistado a autoestima da nossa população. Isso é legal. É o orgulho de quem vive em São Miguel do Gomar, o orgulho de ser gomaense, o orgulho da sua terra. É aquele orgulho que hoje qualquer gomaense que chega em qualquer cidade do estado do Pará sente quando as pessoas elogiam aquilo que está sendo realizado em São Miguel. Da mesma forma, o mesmo orgulho de quando as pessoas vão em São Miguel do Gomar visitar, saem de lá elogiando a forma que o município hoje está. Então isso é a maior conquista da nossa gestão. Nós vamos continuar trabalhando para manter sempre firme e manter em alto nível o orgulho da população de São Miguel do Gomar. Que legal, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço, Jorge, mais uma vez. Uma satisfação enorme tê-lo aqui. Eu quero te convidar para que antes da eleição tu volte para falar como é que está o clima na cidade, sim, como é que está Irituí, já que tu és um dos poucos, né? Só tem 2 municípios no estado que não terão, quer dizer, terão eleições, mas sem adversário, né? Candidaturas únicas, né? Parece até inusitado, né, para a grande maioria da população, um estado de 144 municípios, né, 2 municípios. Na eleição passada, eu acho que algo em torno de 100 municípios no Brasil tiveram candidatura única, né? E isso demonstra a nossa capacidade de articulação política, né, de conversar com todos os grupos, mas também demonstra o trabalho que nós estamos fazendo à frente da gestão. De manter o município também no rumo certo, né? Isso não significa que você não tenha oposição. Sim, né? Claro. Se há, mas muitas vezes, por mais que exista uma oposição, muitas vezes entende que não faz sentido uma candidatura. Não vai dar. Né? E aí, não vai vingar. E eu digo que quem está no mandato, o fruto de quem está no mandato, a reeleição é o trabalho. Né? Então, se você trabalhou, a reeleição ela vem de forma natural. Né? Você não precisa fazer campanha. Que legal. E foi isso que nós desenvolvemos em São Miguel do Gomar. A gente deixou por último para falar uma coisa importantíssima, né? Que te configura aí como um candidato atípico, um prefeito atípico. Sim. Né? Além desse legado aí positivo. E isso aumenta a nossa responsabilidade. Aumenta a responsabilidade porque a gente vai ter uma votação muito expressiva da população. Os índices eleitorais apontavam eu com mais de 80% das intenções de voto, né? E isso demonstra o quanto a população tem confiado no nosso trabalho. E eu digo que cada obra que a gente entrega, a gente tem uma responsabilidade de entregar melhor do que a obra anterior, e cada vez mais a população vai ter uma cobrança maior do nível de qualidade dos serviços públicos. É verdade. E isso é bom porque isso é bom porque é um grande desafio para nós. Muito bem. Muito obrigado, Eduardo. Eu que agradeço mais uma vez. Quero agradecer aqui o público que ficou aqui em mais uma grande entrevista, né, com um grande homem, que não deixa de ser, porque vocês ouviram aí, né, toda essa construção, e nós temos que reconhecer para incentivar que outros grandes homens surjam ou se transformem em grandes homens a partir desse exemplo.
né, de trabalharem com honestidade, de acordarem cedo, dormirem tarde, em prol daquilo que se propõe, que é cuidar das pessoas, cuidar dos seus munícipes. A gente fica por aqui e espera você amanhã em mais um Podercast.